Meu irmão e minha irmã, hoje dia 6 de outubro, sexta-feira, da 26ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz para nós hoje a palavra do Senhor do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos este evangelho que é a continuação daquele de ontem, quando Jesus envia os 72 discípulos com diversas recomendações para que o sigam e imitem aquilo que ele mesmo vinha fazendo. No finalzinho do evangelho, Jesus tinha falado a respeito da rejeição, a respeito daqueles lugares que tinham escolhido não acolher o Senhor e que seriam tratados como o povo de Sodoma, que também sofreu uma punição por não ter acolhido os mensageiros de Deus. Jesus então continua falando sobre isso, sobre estas cidades que não acolheram a si, a sua pessoa, e também não acolheram os discípulos. E hoje cita essas três: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Três cidades ali na beira do mar que não acolheram o Senhor. Jesus passou, anunciou a palavra, quis chamar o povo à conversão, à mudança de vida, não deram ouvidos. Alguns, um ou outro apenas, mas a cidade em si, aquela sociedade, desprezou Jesus, desprezou a chegada do Filho de Deus. Jesus então fala a respeito de efeitos que são provocados por esta falta de acolhida, não pela maldade de Deus, não que Deus seja mau e queira punir aquele povo. O próprio povo que escolheu não seguir a Deus vão sofrer por problemas materiais, vão sofrer por problemas econômicos, mas vão sofrer principalmente, e é aí que Jesus, vamos dizer assim, coloca o acento principal, vão sofrer por questões espirituais, vão ser julgados, condenados por essa falta de acolhida, porque não mudaram de vida, não aceitaram o chamado à conversão que Jesus estava propondo àquele povo. O que então que essa leitura pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é lembrar que Deus nos perdoou, porque Jesus se ofereceu por nós todos, pelos nossos pecados, como oblação, como sacrifício pelas nossas faltas. A primeira leitura de hoje do profeta Baruque, o profeta chama o povo que está no exílio à penitência, chama à conversão, a reconhecer que enquanto Deus só agiu com misericórdia, com paciência, com perdão, o povo, pelo contrário, agiu com desobediência, com cabeça dura, com teimosia, fazendo totalmente contrário àquilo que Deus nos estava pedindo através dos profetas. Por isso, nós temos que ter isso em mente. Deus, de uma parte, faz tudo para que a gente mude de vida, se converta, esteja bem, vá para o reino dos céus. Nós, pelo contrário, fazemos tudo o contrário. Desprezamos Deus, não queremos ouvir a sua palavra, não queremos mudar de vida, nos contentamos com a nossa vidinha cômoda, com os nossos pequenos prazeres, com as nossas pequenas comodidades. Por isso, as leituras de hoje, de modo especial a primeira leitura, nos chama a assumir a nossa irresponsabilidade, a assumir que nós devemos mudar de vida, devemos bater no peito e pedir perdão para o Senhor. Porém, um pedido que é acompanhado não de luto, não de tristeza, mas de alegria, porque o perdão nos é dado por Jesus mesmo. Jesus nos reabriu esta fonte de diálogo com o Pai. Por isso, se nós temos a possibilidade de pedir perdão, nós temos que fazê-lo com alegria, com o coração agradecido antes de tudo, porque Deus nos concede o perdão, porque Deus dá esta possibilidade que a gente se arrependa e mude de vida. Pensemos por um instante se Deus não nos desse mais esta possibilidade e se nós, de todos os nossos atos, pecados, omissões, não pudéssemos mais pedir perdão e voltar atrás. Por isso, o ato de pedir perdão deve ser acompanhado sempre do coração agradecido, do coração alegre, por poder dialogar com o Pai, pedir perdão por aquilo que nós fizemos.
Além disso, nós temos que escutar essas palavras de Jesus no Evangelho como se estivesse falando para nós. Ai de ti, Lençóis Paulista, ai de ti, Sorocaba, ai de ti, São Paulo, ai de ti, Belo Horizonte, ai de ti, a cidade onde nós nos encontramos. Serás tratada com dureza, porque não acolheu a palavra de Deus. Será que nós não somos culpados porque a nossa sociedade, porque a nossa cidade não acolhe a palavra de Deus? Será que nós nos habituamos a que é culpa dos outros, os outros que busquem acolher a palavra, é coisa de padre, é coisa de freira, é coisa da igreja, eles que busquem a palavra, eu vivo a minha vida nas costas daqueles outros, na sombra dos outros? Será que eu, pelo contrário, até assumi o compromisso, até sigo Jesus, mas ainda sigo devagarzinho, com poucas forças, ainda não dou tudo de mim? Este evangelho deve nos questionar nesse sentido. Também pode ser culpa minha, culpa nossa, se a nossa cidade não acolheu o Senhor Jesus, pelo contrário, o desprezou. E enfim, Jesus nos afirma no finalzinho do evangelho que nós devemos escutar bem aqueles que falam por Jesus, aqueles que ele envia como seus missionários, ou seja, os nossos pastores, o nosso Papa, os nossos bispos, os padres que estão à frente das nossas comunidades, escutá-los bem, porque são a palavra do próprio Senhor. É verdade, a gente às vezes olha para alguns deles e diz, mas que palavra, talvez Jesus esteja um pouco escondido atrás daquele sacerdote, atrás daquele bispo. Porém, mesmo assim, Jesus nos convida para escutar os nossos pastores. Se algum dos nossos pastores dá mais lado para a sua humanidade do que para o seu ministério, do que para a presença de Jesus, do Espírito Santo que está nele, a gente é convidado a rezar, a ter paciência, a buscar ajudar os nossos pastores. Porém, com respeito, lembrando que são pastores enviados por Jesus e que falam em nome dele. Que a gente então tenha esta capacidade de, ouvindo os nossos pastores, e ultimamente tem se falado muito disso, nós estamos vivendo o sínodo lá em Roma, o Papa que vem falando, que quer escutar o que a igreja tem a dizer, nós também somos chamados a escutar aquilo que o Papa nos diz, que os nossos bispos, que os nossos padres nos dizem. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.